a nova vida em Cristo. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e as suas mentes estão na escuridão. Eles não participam da vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Perderam toda a vergonha e se entregaram completamente aos vícios e a tudo o que é indecente. Não é tudo que eu disse até agora? Não é uma bela descrição da sua vida? Pagão, porque não acredita em Deus, no Deus verdadeiro, mas naquele Deus que eu chequia para você. A sua mente está na escuridão, porque a sua mente não tem luz, a sua mente não tem Deus, só tem o que você acha. Se entrega aos vícios, que na verdade não é a bebida, ou de cigarro, ou de tóxico, ou isso, mas ao vício de viver dentro dos seus padrões, do que você acha certo, isso é um vício. Não é uma bela descrição de uma vida humana? Pode continuar. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar a respeito dele e, unidos com ele, aprenderam a verdade que está em Jesus. E quanto à antiga maneira de viver, abandonem a velha natureza de vocês, que está sendo destruída pelos seus maus desejos. Isso. A sua maneira de viver está sendo destruída pelos seus desejos. Qual a estrutura da sua vida, filha? Como assim? A bem-aventurança é a estrutura da vida do Cristo. Qual a estrutura da sua vida? Como você vive? Materialmente. Pelos desejos, pelo que você quer, para o que você quer, como você acha certo. Não é isso que Paulo está falando? Sua vida está sendo destruída pelos seus desejos. Você hoje está sofrendo, que é uma destruição da vida. É o seu desejo que está lhe fazendo sofrer. Desejo de quê? Se põe café para eu aqui. Desejo de quê? De que o mundo fosse aquilo que você quer que seja. Olha, a filha disse agora há pouco, isso o senhor falou lá atrás. Nós estamos falando de chacatuanos, com variações, desejo, intencionalidade, vontade, mas está sempre dizendo isso. Existe uma vida que é a vida do Cristo, a vida onde eu vivo sem que tenha vontade de nada, executando aquilo que meu Pai me dá. E existe a vida humana, que é aquela que você vive a partir do que você acha, com o que você quer, como você gosta, e ainda diz que o outro é errado. E nós não vamos mudar essa forma de falar, porque existe um único corpo, existe uma única estrutura de vida que pode lhe fazer atingir a elevação espiritual. Sem essa estrutura de vida, você vai continuar na escuridão, você vai continuar no seu vício. Ficou claro isso? E não adianta dizer, isso é difícil. Mas se não fosse, isso eu não deveria estar aqui. É preciso fazer. Se eu não consigo. Não consegue porque não quer. Essa é a realidade.
Eu já ouvi muito isso. Eu não consigo e eu fui passando a mãozinha na cabeça. Hoje eu não passo mais, porque o ensinamento é profundo. Hoje eu posso dizer para vocês: não faz porque não quer, porque não está disposto a pagar o preço de fazer. Qual é o preço que você vai pagar quando fizer, minha filha? Eu tenho muitos preços para pagar. Você vai perder o controle das coisas. Não, eu vou perder, assim, na minha cabeça é assim, vou perder a família, vou perder os amigos, e eu me vejo, eu mesma perdida. Mas acima de tudo, você vai perder o falso controle que você acha que tem sobre a família, que tem sobre os amigos. Eu penso isso, eu tenho um falso controle mesmo. Estou começando a entender que eu não tenho controle nenhum. Já compreendeu? Que cada um faz o que quer. Então, mas isso, em vez de me dar paz, entregar na mão de Deus, na maioria das vezes me apavora. Isso, porque não quer abrir mão do falso controle. Tenho medo. Pois é, não quer abrir mão do falso controle, porque você acha que controlando lhe dá segurança. Mas será que o mundo ainda não disse para você? Olha, você não manda em mim não. Olha, acontece o que eu quero, não é o que você quer não. É isso que vocês precisam ouvir do mundo. É o mundo dizendo para você: eu faço o que eu quero. Não é o que vocês querem não. É, o universo, é Deus, a vida, né? A vida faz o que ela quer. Eu não sei onde vai dar isso, é assim que eu penso. Olha, filha, se na hora que você souber aonde vai dar, você não chegou a lugar nenhum. E quando você não souber aonde vai dar e aceitar esse vazio para que Deus peça, aí você chegou a algum lugar. Os seus corações e as suas mentes devem ser completamente renovados. Vistam-se com essa nova natureza, que Deus criou de acordo com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, que é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais. Cada um fale a verdade com o seu irmão, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Hoje Jesus Cristo também fala quando os apóstolos perguntam para ele o que nós vamos fazer, devemos fazer oração, doação. Jesus, ele diz: não mintam. Quando é que vocês vão parar de mentir, hein? Quando é que vocês vão parar de falsear a verdade? Falsear a verdade de achar que você vai, falsear a verdade de achar que você faz, falsear a verdade de achar que o outro está lhe acusando, lhe atacando. Isso é falsidade, isso é mentira. Porque ninguém ataca ninguém, ninguém acusa ninguém. É isso que Paulo está nos ensinando e que Jesus Cristo nos ensinou. A única coisa que eu espero de vocês é que não mintam. Ou seja, que não falseiem a verdade. Vivam a realidade como ela é. E não dentro dessa ilusão, nessa brincadeira, nessa fantasia que vocês criam na mente de vocês. Se você ficar com raiva, não deixe que isso o faça pecar, e não fique com raiva o dia todo. Não dê oportunidade ao diabo. Quem roubava, não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não diga palavras que façam mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que aquilo que vocês dizem faça bem aos que ouvem. Mesmo que você esteja com raiva,
mesmo que você ache que a pessoa está errada, mesmo que você tenha certeza absoluta, haja desse jeito. Porque se você agir desse jeito, você estará abandonando o seu próprio coração. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito é a marca de propriedade de Deus em vocês e a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Olha, essa palavra do Paulo é profunda demais. Só sobre isso nós poderíamos falar 200 anos. Não, o Espírito em vocês é a marca de propriedade de Deus. Ou seja, é a marca de que você é universal. Leia de novo com as palavras do Paulo, por favor, pequenininho. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito é a marca de propriedade de Deus em vocês e a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. A realidade de que você é Espírito é a marca de que você é propriedade de Deus e não da terra. A verdade de que você é Espírito é a prova que você não é filha da sua mãe, nem mãe do seu filho. A razão de você ser Espírito é a marca de que você não precisa de coisas materiais que satisfaçam as percepções do corpo. É isso que Paulo está nos dizendo, a realidade de que eu sou um espírito e não um ser humano que um dia vai virar o espírito, é o que nos pode levar a compreender o mundo. Porque enquanto eu achar que eu sou ser humano, eu tenho que viver este mundo como ser humano. O espírito que você é a marca de que você é de Deus, que você é universal, que você é divino, que você é superior a todas essas coisas que estão aqui. Mas vocês negam essa marca. Se parece um judeu que tampa a cabeça porque dizem que tem uma marca na cabeça e eles tampam para entrar. Vocês se ocultam do Deus. Vocês querem apagar essa marca que prova que você é propriedade de Deus. E quer dominar a propriedade de Deus. E como eu disse lá atrás, Paulo é poêmico. Mas Paulo não é poêmico para quando nós entendemos o caminho da elevação espiritual. Ele é poêmico para aqueles que querem buscar a satisfação nessa vida. Neste ponto, Paulo é poêmico. Porque quando ele diz que o espírito que você é a prova de que você é de Deus, está dizendo para você: acaba com essa vida. Para de pensar que você é ser humano. Ligue-se a Deus. Volte-se para o divino. E a minha pergunta é: quantas pessoas querem realmente se voltar para o divino? Quantas pessoas estão dispostas a pagar o preço de se voltar ao divino? Porque você sabe qual é o preço que se paga para se voltar ao divino, não sabe? Uma vida sem satisfação, uma vida sem prazer, uma vida sem vontades, uma vida sem sonhos, uma vida sem delírios, sem previsões futuras, vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro, uma vida sem posses, uma vida sem nada, só com Deus.
Por isso Paulo é polêmico. Porque Paulo poderia ser chamado de puritanista. Puritano na sua fé, no seu ensinamento. Como de nós está tentando ser. Ao colocar o ensinamento dentro da sua base. Ao dizer, você acredita em diabo? Que dito. Você acredita em obsessor? Que dito. É você. Você é o diabo, você é o obsessor. Você é que luta contra Deus. Não é o espírito fora da carne. É você. Ah, eu estou obsediado. Você não está, você está obsediando o outro. Porque a obsessão é toca. Então se tem alguém junto com você, você está obsediando o outro também. É muito mais fácil chegar no centro e dizer, eu vou limpar você vai ficar bom. Mas aí eu não estou levando você para se conscientizar da sua marca de propriedade de Deus. Abandone toda amargura, ódio e raiva. Nada de gritaria, insultos e maldade. Ao contrário, sejam bons e delicados uns com os outros. E perdoem uns aos outros, como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Nós vamos dar continuidade, então, da carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 5. A vida dos filhos de Deus. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso precisam ser como Ele. Que as suas vidas sejam dominadas pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Isso. Como oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. Isso. Vamos falar duas coisas aí. Vocês devem ser como Deus. Essa é isso que o Paulo está dizendo. E mais embaixo ele explica o que é ser como Deus. Agir só com amor. Então, veja bem, no mundo, no planeta Terra, está se buscando muito conhecer o Deus, saber quem é Deus. Mas a estrutura, vamos dizer assim, do Deus é algo que não é concebível a nós, espíritos em evolução ainda. Então o que nós podemos conceber de Deus é que Deus é o amor sublime, não o amor de qualquer, mas o amor sublime. Qual a diferença entre o amor qualquer e o amor sublime? O amor sublime é aquele que não mede esforços para ajudar o próximo, mesmo que nesse amar ele acabe ferindo vontades e desejos do próximo. Isso é o amor sublime. Deveria ser o amor de mãe, o amor de pai, o amor sublimado. Isso. Que isso? Deveria ser esse amor sublimado entre pai, filho, mãe, filho. O amor aonde você ame realmente, sem querer simplesmente satisfazer o outro. O amor comum é aquele aonde eu vivo para satisfazer o outro, mesmo que isso não sirva para nada para o próximo. Tem gente que ama o outro fazendo as vontades do outro, e desse jeito ele não está ajudando ninguém. O amor verdadeiro, o amor de Deus, está acima de tudo isso. Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. E o segundo
é com relação à oferta de Cristo a Deus. A oferta perfumada de Cristo a Deus que o Paulo nos ensina. Cristo, na verdade, ofereceu seus desejos, suas vontades a Deus. Mas vocês, se hoje forem oferecer suas vontades a Deus, sofrerão com isso. Então vocês não estarão fazendo uma oferta perfumosa a Deus, mas uma oferta... Como é que se fala, filha, quando você bate em você mesmo? Flagelo. Uma oferta flagelada. A oferta perfumosa que o Paulo está falando é o Cristo ter abandonado todos os seus desejos sem sofrer por causa disso. Ele entregou a sua vida a Deus sem sofrer por causa disso. O ser humano quer buscar Deus através da flagelação, através do sacrifício com flagelo. Isso não dá certo, porque Deus é o amor, e o amor não pode se juntar com a dor, de jeito algum. Já que vocês são povo de Deus, não está certo que a imoralidade, a indecência ou a avareza sejam nem mesmo assuntos de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Vamos só voltar naquele ponto, onde ele diz assim, que nem seja conversa de vocês. Muitas vezes a espiritualidade já chamou a atenção de vocês para as conversas sem propósito, as brincadeirinhas, as maledicências embutidas nas conversas. Conversar sobre coisas materiais, sobre personagens de história. Isso não leva a lugar nenhum. Isso é perda de tempo. A vida é curta. A vida é curta para o tanto que o espírito precisa fazer. E o espírito perde tempo com coisas que não vão lhe levar a lugar algum. Só lhe pendem cada vez mais na matéria. Se tem textos do Emmanuel muito bonitos a respeito disso, a respeito da palavra tola, da palavra força. O Buda também fala muito nisso. O Krishna fala no silêncio da mente para silenciar a boca. É preciso nós começar a direcionar nossa vida. E ao direcioná-la, como eu já disse, eu tenho que abandonar outra. Que as coisas supérfluas da vida percam os valores para vocês. Senão vocês vão perder tempo com o supérfluo e não vão fazer o que é principal. Joaquim, eu estou aqui me lembrando de um estudo anterior em que o senhor falou que Deus é que nos dá o pensamento, de acordo com o nosso sentimento. No caso dessas conversas tolas, indecentes, referidas por Paulo, como nós ainda normalmente não conseguimos identificar o sentimento que está por trás, nós temos que começar então controlando essas palavras. Isso, controlando o pensamento. Controle o pensamento. Quando o pensamento for, por exemplo, o que será que vai acontecer na novela hoje? Diga, não tem a menor importância isso na minha vida. Qual é o problema da novela? Qual a importância da novela na sua vida? Para Deus não existe lazer, então?
Existe. O lazer de Deus é Deus. O problema é que vocês ainda buscam Deus naquilo que nós acabamos de falar, na flagelação. Acha que essa ligação com Deus é um flagelo, porque você vai perder o lazer material. Não é isso. Você tem que encontrar lazer em Deus. Essa é a diferença. Não é que Deus não tenha lazer, não tem lazer para Deus. Mas é preciso que você entre numa sintonia tão grande com Deus, que o seu lazer seja estar com Deus. E aí, filha, você vai passar o dia inteiro rezando, sem precisar mais nada. Rezando, que eu digo, não é falando Pai Nosso ou Ave Maria, né? É em contato com Deus. O que? A leitura. Isso, pode ler mais. Ao contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Estejam certos disto. Nenhuma pessoa imoral, indecente ou cobiçosa, porque a cobiça é um tipo de idolatria, jamais receberá a sua parte no reino de Cristo e de Deus. A cobiça é parte da idolatria. Idolatria é quê? As coisas materiais. Não. Ao eu. Idolatria é você mesmo. Você cobiça porque você quer ter. Não importa o que seja. Então a idolatria é si mesmo. E é isso que nós estamos dizendo há muito tempo. O falso ídolo que vocês estão adorando nesta vida chama-se eu. A idolatria é o eu, porque o que eu quero, o que eu acho, o que eu sei, o que eu gosto é o perfeito. E o que os outros acham, querem, gostam, está sempre errado. Isso é cobiça. Você quer cobiçar a verdade. Porque não existe só cobiça material, cobiça de coisas. Isso é outra coisa que nós vamos precisar estudar muito ao longo dos tempos, porque vocês acham que certos sentimentos são direcionados exclusivamente para coisas, objetos. Mas não. Quem cobiça pode cobiçar a razão, pode cobiçar a verdade, pode cobiçar o poder, pode cobiçar diversas coisas que não são representadas por objetos materiais. Então aquele que quer estar sempre certo e que diz que todos estão errados, ele é um cobiçoso. Ele está cobiçando a verdade, cobiçando a razão, cobiçando o poder. E está fazendo isso por idolatria a si mesmo. E é por isso que eu digo, amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus inclusive acima de você mesmo. Porque você é uma coisa. Que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus virá sobre os que não lhe obedecem. Portanto, não tenham nada com esse tipo de gente. Porque antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas desde que se tornaram povo de Deus, estão na luz. Por isso vivam como gente que pertence à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de toda espécie de bondade, honestidade e verdade. A luz. O que é a luz, filha? Porque quando se fala em espírito elevado, se fala em espírito de luz? Por que quando se fala em Deus, se fala em luz? Por que quando se fala em um universo espiritual, se fala em luz? Por quê? A luz tem uma propriedade de iluminar
o ambiente. E quando o ambiente está iluminado, você vê as coisas com mais clareza. Então, quando se fala em espírito de luz, se fala em espírito que vê as coisas com mais clareza do que você. Quando se fala em a luz de Deus, se fala a clareza com que Deus vê as coisas. Quando se fala na luz dos espíritos, se fala na clareza com qual os espíritos veem as coisas. É isso que quer dizer ser de luz. É um ser que tem uma clareza, uma visão muito mais clara sobre as coisas do que o ser que não possui luz. Porque ele está na escuridão. Para ele, as coisas não se distinguem facilmente. Mas aqui falando em coisas, né, dos nossos objetos, dos nossos desejos, foi colocado que, antes de começarmos a estudar com você, já tínhamos feito dívidas pelas coisas que queríamos, pelos nossos desejos materiais. Agora temos que pagar estas dívidas. Como encarar esta dívida? Com uma dívida. De pagar. Tudo tem seu preço. Ah, mas hoje eu estou apertado. Mas você quis. Então tem que pagar. Agora, tem que. Não existe. O que posso dizer é, você vai pagar se tiver que pagar. E aí fique feliz porque pagou. Agora, se chegar um outro mês, acontecer um problema sério e você não tiver o dinheiro para pagar, também não fique sofrendo. Ah, não tive, não paguei. Agora, não pode querer outra coisa, buscar outro desejo e deixar de pagar o anterior. Isso não pode, porque aí você continuaria pejo aos desejos. Será que ele está falando em dívida material? Estou achando que é dívida espiritual. Eu acho que é dívida material, não é isso? Isso. Então estou certo. A filha que diz que a salva que é espiritual. Mas a ega vale tanto para as dívidas material quanto para a dívida espiritual. Você está nessa vida para pagar as dívidas espiritual. Então a resposta é essa. Gio, não preocupe-se em pagar, mas pague no dia que vencer. Se não tiver o dinheiro? Se não tiver o dinheiro, por que você não tem o dinheiro? Porque você foi comprar outra coisa? Ou porque aconteceu um imprevisto? Aconteceu um imprevisto, então não era para você pagar. Ah, não, porque eu quis uma outra coisa e agora eu comprei outra coisa, então aí você continuou preso ao desejo. Então se aí você vai, pela lei do karma, sofrer a consequência de acordo com a sua ação. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas inúteis que os outros fazem e que pertencem à escuridão. Quais são as coisas inúteis que as pessoas fazem que pertencem à escuridão, filha? Que as outras pessoas fazem, não sei, eu sei o que eu faço. Qual é as coisas inúteis que as pessoas fazem que pertencem à escuridão? Tudo que não é de Deus. Isso. Tudo que é da sua vida. Tudo que satisfaz o meu ego, é isso? Isso. Tudo que é da sua vida como humano. De comprar uma casa é espiritual? Depende do ponto de vista. Se eu chegar a comprar, o que era para comprar? Se você chegar a comprar, era para você comprar. Mas a minha pergunta é: comprar uma casa é espiritual? É uma ação do espírito? É.
Não. Porque pode fazer parte do karma, da evolução do espírito. Mas na hora que você desejar culpar a casa, já não é mais ação espiritual. O espírito culpa a casa, viver na ânsia de culpar uma casa. O espírito diz: tem um dinheiro, tem uma casa, vou culpar. Agora o ser humano fica assim: vou guardar mais isso para comprar a casa, porque eu preciso comprar a casa, para deixar a casa para o meu filho, porque senão eu não vou ser uma boa mãe. Isso é material. Isso é material. É isso que ele está dizendo. Não perca tempo se preocupando em comprar casa ou não. Porque se tiver que comprar, você vai comprar. Se não tiver que comprar, você não vai comprar. Não perca tempo se preocupando em comprar um carro. Porque se tiver que comprar, você vai comprar. Se não tiver que comprar, você não vai. O ensinamento é nesse sentido. A ação espiritual é nesse sentido. O espírito não se preocupa com ações. As ações acontecem normalmente para ele. Agora o ser humano vive na preocupação da vida. O que vai acontecer amanhã? Será que amanhã eu vou ter trabalho? Será que amanhã eu vou conseguir comprar o carro? Será que amanhã eu vou conseguir fazer isso? Será que amanhã eu vou conseguir fazer aquilo? Tudo que você pensar para a sua vida material é perda de tempo. Perda de tempo. Por quê? Por que perda de tempo, filho? Tudo que você pensar, amanhã tem que comprar isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã tem que fazer aquilo outro. Por que tudo isso é perda de tempo? Tá certo, você está deixando de viver o presente. Mas por que perda de tempo? Porque é pura ilusão aquilo tudo. É pura ilusão, mas por que pura ilusão? Então é perda de tempo, porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã será do jeito que Deus quiser. É por isso que é perda de tempo. Você ficar se preocupando com o amanhã é uma total ignorância. Porque o amanhã já está taxado. E sabe como ele vai ser? Ele vai ser o resultado do hoje. Se hoje você está preocupado com amanhã, você não tem amanhã para viver. É isso que Paulo está nos ensinando. Nós temos que viver a nossa vida como espírito. E o que vive como espírito se preocupa com a vida espiritual. Se preocupa com o futuro espiritual. Ele não se preocupa com o futuro material. Ele não preocupa com o amanhã material dele, o que ele vai fazer, o que vai acontecer, como é que vai ser. Ele se preocupa com o futuro espiritual dele. O que eu vou merecer amanhã? Deixa eu prestar atenção no hoje para saber o que eu vou merecer amanhã. Ficou claro agora, filho? Isso, mas por quê? Porque não sabe abrir mão do comando, seja o que Deus quiser. Amanhã eu vou na escola. Isso é o pensamento que passou na minha cabeça. Se eu vou ou se eu não vou, eu não sei. Mas vocês dão isso como decisão. Eu vou na escola amanhã. Aí se atropelado no meio da rua, vai solar porque não foi escola. Ficou claro isso? É isso que Paulo está nos ensinando. Se preocupe com a vida espiritual. Se preocupe em ver hoje, o hoje para você ver o que você vai receber amanhã. Pois é vergonhoso até falar sobre o que eles fazem em segredo. E quando tudo é trazido diante da luz,
Então se descobre a sua verdadeira natureza, porque o que é claramente revelado se torna luz. Ixo! Olha esse sino do Paulo. Ele diz o seguinte: tudo que é falado nesta vida precisa ser exposta à luz, a Deus. Tudo que você pensar na sua cabeça, expõe a Deus. Ah, eu acho que aquela pessoa quer fazer mal para mim. Exponha isso a Deus. Como é que você acha que Deus responderia isso, minha filha? Vai fazer se merecer. Minha filha, se você merecer, ele vai fazer. Mas se você não merecer, ele não vai fazer. Agora, você acusando ele, você está zelando o merecimento. É isso que expor a Deus. Filha minha, você minha filha, você acha que eu vou deixar alguém fazer mal a você, filha? Se eu merecer, vai. Não, mal nunca. Mal nunca. Aí não é mal, é bem. Que eu acho. Ah, é isso. Então nós precisamos expor todas as nossas ideias a Deus para calhar nossas ideias. Eu gostaria de ter uma casa. O que você acha, Deus? Minha filha, se você tiver que ter uma casa, você ter lá. Não se preocupa com isso. É isso que Paulo está nos ensinando. É uma técnica fabulosa de vida. Exponha todas as suas ideias a Deus. Ou seja, tente refletir como Deus lhe responderia aquele pensamento. O Deus de verdade, o Deus inteligência suprema, o Deus justiça perfeita, o Deus amor sublime. Então, se ele responder, você vai ver se você não vai ouvir o pensamento. Ficou claro isso? É por isso que se diz: você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte, e Cristo o iluminará. O Luiz está perguntando se expor estas ideias é conscientemente ou inconscientemente para Deus. Conscientemente. É você vir o pensamento na sua cabeça e você, ao invés de analisar o pensamento, colocá-lo para Deus. Então vamos dar uma ideia. Se você, só um exemplo, né? Você está em dúvida em alguma coisa e você acha que aquela é a saída. Pergunte a Deus: o senhor acha que isso é saída? Ou então, melhor, você formou um conceito sobre alguma coisa. Pergunte a Deus: o que você acha desse conceito que eu fiz? É no silêncio, mas é conscientemente, não é inconscientemente. Que conscientemente você não faz nada, você não sabe o que faz inconsciente. Ele está dizendo que depois que a gente faz isso, acostuma, né? E acaba ficando automático. Tudo que você faz se transforma em hábito. Mas cuidado que o hábito pode virar vício. A dependência daquilo. Então é acostumar-se e transformar no hábito. Mas no momento que não fizer, também não se acusar, porque senão virou vício. Como eu disse, este ainda não é um mundo de exoneração. Então a mudança ainda não é total. Então vai ter momentos que você vai conseguir e vai ter momentos que você não vai conseguir. Neste momento, não se acuse, não sofra. Ficou claro isso? Agora você tem toda a razão. Quando você acostuma neste processo, você se habitua nele e aí você passa a fazer inconscientemente a pergunta.
Portanto, vejam bem como vivem. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias em que vivemos são maus. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Olha, Paulo dizendo que no tempo dele o mundo era mau. E hoje vocês dizem que hoje o mundo é mau. Desculpa o que eu vou dizer, mas o mundo sempre foi, sempre será mal para os humanos. Porque o mundo não está aqui para satisfazer a humanidade, mas para servir como campo de prova para a humanidade. Então, para os seres humanos, o mundo sempre foi e sempre será mal, porque o mundo está sempre pronto para contrariar o ser humano, senão não teria povo. Não se embriaguem, pois a bebida os levará à desgraça. Deixa eu falar disso. A bebida foi criada por quem? Por Deus. Por Deus. Então a bebida não pode ser má. Agora, qual o problema de você se embriagar com bebida? O que acontece quando você se embriaga com bebida, pequenininho? Você perde o controle sobre você. Como isso ocorre, Pai Joaquim? Isso ocorre pela má ligação do espírito com a carne, com o cérebro. Não é, na verdade, uma ligação causada pela bebida, mas é causada pelo excesso de prazer. Porque essa mesma situação inebriante fica aquele que consegue uma coisa que queria muito, ele perde o controle de si. Então o que causa é o prazer. Então o problema não é beber bebida. O problema é você perder o controle sobre você. Eu diria que você é, na verdade, quem é você quando está bêbado. Você não é você, porque você, hoje, você sóbrio, você não é você. Você é uma pessoa programada por você mesmo. Agora, quando você se solta dessa programação através da bebida, você passa a ser você mesmo. E ali você pode se conhecer melhor do que se olhando hoje na frente do espelho. Então o problema é você perder o controle sobre você, tanto para o lado material quanto para o lado espiritual. Porque na hora que você tiver mal ligado com o cérebro, você não vai conseguir se colocar no caminho de Deus. É que eu não consigo entender isso. Pelo seguinte, quando a gente bebe, todos nós já tivemos um ou mais dias de um porre violento, a questão não é ficar tonto, não é cair no chão, mas mudam os sentimentos, a gente começa a achar ou tudo mais fácil ou tudo mais difícil. Não entendo como a essência da bebida causa isso no espírito. Não consigo entender. Não é a essência da bebida, é o prazer que você bebe. Você bebe bebida pela boca e prazer pelos sacas. E esse excesso de prazer é que lhe causa essa má ligação. A má ligação não é no sentido de você como se fala, de você pensar, mas é no sentido de você agir. Você não consegue comandar o corpo de leite. Mas não é só essa reação. Eu tô falando, não estou falando essa reação do corpo. Isso aí eu posso entender. Estou falando a reação
Isso. Sentimental. Só que a reação sentimental sua também fica mais, como é que eu posso dizer? Sensível. Não é sensível, descontrolada. Hoje, por exemplo, filha, vou dar um exemplo. Você não daria um tapa na cara de uma pessoa? Hoje daria. Não, filha, em sã consciência você não daria. Hoje daria, hoje eu tô assim. Em sã consciência você não daria um tapa numa pessoa hoje. Agora, se você beber, você dá. Então, eu entendo. Porque não é a coisa material, é o prazer. Não é a bebida. Filha, deixa eu dizer pra você, sabe o que é bebida? Ilusão. Não é álcool, não tem teor alcoólico, não embriaga. Mas já aconteceu de eu beber sem prazer e ficar. Se beber sem prazer? Impossível. Experimenta. Isso, Não, que gostar, bom! Eu tô numa onda, estou brincando. Não é assim a situação. É experimentar por experimentar. Isso, mas onde você estava? Em qualquer lugar. Casa. Isso, mas não era num funeral. Era num lugar onde você estava com prazer de estar com algumas pessoas. Então, filha, eu não sei o que eu estou falando. Porque Não é isso aqui, eu não Porque consigo a entender, bebida não pode fazer isso, porque bebida é fluido universal. E se bebida é fluido universal, este microfone é fluido universal. Tanto um quanto o outro pode então lhe deixar bebo.